O Supremo Tribunal Federal deve decidir em breve se as empresas de economia mista podem aplicar multas. A conclusão do processo pode afetar diretamente a Transerp, já que a maior fonte da receita da companhia advém da aplicação de infrações. O Supremo Tribunal Federal concluiu em agosto o processo de repercussão geral sobre a imposição de multas de trânsito por empresas privadas. Falta agora as considerações do ministro Luiz Fux. Esse advogado entende que essas companhias, como é a Transerp, têm poder de polícia apenas em caráter fiscalizatório, nunca de sanção. A economia mista não tem poder de polícia, ele não tem poder de praticar atos que não sejam inerentes ao poder público. E a Constituição Federal é clara no seu artigo 173 com relação a essa matéria. E se esse for o mesmo entendimento do relator da ação, afeta diretamente a empresa que gerencia o trânsito em Ribeirão Preto, já que a maior fonte de renda da companhia advém da aplicação de multas. Em 4 meses, a empresa aplicou mais de 33 mil infrações. Eu considero que a saúde financeira da empresa é muito interessante. Eles arrecadavam cerca de R$200 mil por dia em multas antes da pandemia. Não é? Só que para haver segurança jurídica, tanto para a Prefeitura de Ribeirão Preto, os munícipes, os condutores, essa situação deve ser resolvida o mais breve possível, porque essas brigas judiciais não interessam nem à coletividade, nem aos munícipes de Ribeirão Preto, nem à Transerp. Não é? Então, isso deveria, no meu entendimento, ser fundada uma autarquia, que é uma empresa pública sem capital privado. As discussões sobre a irregularidade do poder de polícia conferido à Transerp vêm desde 2011, quando o Ministério Público ingressou com uma ação civil que pedia que a empresa fosse proibida não apenas de multar, mas também de fiscalizar o trânsito na cidade. No processo, o promotor Sebastião Sérgio da Silveira usou como argumento de que, como empresa de economia mista, não poderia arrecadar com as infrações. Um ano após, a Justiça proibiu a Transerp de autuar, por entender que a aplicação de multas não pode ser delegada a particulares ou empresas que possuem natureza jurídica privada, ainda que constituída de patrimônio público e tendo como sócio majoritário o município. O entendimento ainda está em fase de recurso. Mas foi a partir dessa decisão que a Simone entrou com um pedido de anulação de 3 multas aplicadas contra ela no final do ano passado. Eu extrapolei os pontos, eu preciso do carro para poder trabalhar, né? E ficou um pouco questionável a questão das multas também. Eu não fui notificada, não foram multas de radar, foram multas aleatórias que eu não me lembrava, né? Então eu resolvi procurar a justiça para poder remover aí esses pontos da carteira. A decisão foi favorável à motorista. Sentença que abre precedentes para outras. E qualquer condutor multado na cidade pode pedir a anulação. Mesmo as multas pessoais ou as multas através de radares são ilegais porque ela não tem poder de polícia, ela não tem poder de multar. Esses valores que a Transerp cobrou nesse período, de acordo com as decisões, tem que ser restituído ao infrator, entre aspas, infrator, restituir com juro e correção. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Transerp informou que continua exercendo suas atividades de fiscalização e operação normalmente. Diz ainda que ainda trabalha na decisão final do Supremo Tribunal Federal. A Secretaria de Negócios Jurídicos já havia informado anteriormente e que está em fase de estudo para transformar a empresa em Secretaria de Transporte. Agora ao vivo, a Thaisa Pinheiro traz mais informações. Thaisa. Bom, Rafael, a maior arrecadação da Transerp é com as infrações de trânsito, né? Então afeta diretamente a empresa. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o advogado Álvaro Gradim. Bom, doutor, em 2019 a receita foi aí de 39 milhões de reais, sendo que desse total 27 milhões foram obtidos com pagamento de multas. Se a companhia for realmente impedida de autuar, o prejuízo é certo. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, telespectadores da TV Clube. Sim, o prejuízo é certo, Thaisa. O efeito lógico imediato da proibição de multa pela Transerp é a devolução das multas pagas. Então, passou da hora da empresa ser reavaliada, doutor? Sim, passou da hora da empresa ser extinta, né? Não há outra solução jurídica para ela nesse instante.
A Procuradoria do município já se manifestou, inclusive, sobre transformar a companhia em autarquia. O que falta para o processo ser efetivado, doutor? Não há possibilidade disso acontecer. A Transerp é uma sociedade de economia mista e todos os funcionários dela fizeram concurso para a empresa de economia mista. Não há como se aproveitar sequer os funcionários dela. Todos eles precisam ser demitidos e a companhia extinta, infelizmente. Bom, o Ministério Público também vem alertando de que manter a Transerp como empresa de capital misto é um erro. E quem paga a conta no final é o Ribeirão Pretano? Sem sombra de dúvidas, Thaisa. As companhias públicas no Brasil, elas foram criadas numa época em que se acreditava que o Estado era o promotor do desenvolvimento. E, de fato, onde era economicamente inviável para a iniciativa privada, o estabelecimento dessas empresas de economia pública era necessário. Mas, a partir do momento do desenvolvimento da sociedade e da complexidade das relações pessoais, a manutenção dessas empresas públicas no Brasil se torna um ônus demasiado para a população, porque a maioria delas é deficitária e depende de recursos públicos para que elas se mantenham. Então, não há outra solução senão a extinção de todas as empresas públicas no Brasil. Haja visto que hoje a sociedade já não precisa mais delas e, ao invés de ajudar, essas empresas públicas, na realidade, estão atrapalhando. Especialmente na data de hoje, que nós comemoramos 198 anos de independência do Estado brasileiro, seria uma ótima oportunidade para os gestores públicos do Brasil dar também a independência ao povo brasileiro, para que a gente não apenas troque de senhorio, para que nós deixamos de ser escravos de Portugal e passamos apenas a ser escravo do Estado brasileiro. Há que se dar a oportunidade da liberdade ao povo brasileiro também. Ok, doutor, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E a gente vai mostrar ainda hoje a incerteza, do empresário em meio à indecisão sobre em que fase Ribeirão ficará no Plano São Paulo. Por enquanto, a cidade está na fase laranja, porém há promessa de revisão daqui a pouco. Rafael. Exatamente. Até já, Thaisa.